Queridos irmãos, a cada passo que damos rumo à Semana Santa, a grande semana chamada Grande Semana, a semana maior chamada pelos antigos, a Semana das Semanas, as semanas na qual culminou o mistério pelo qual nosso Senhor veio ao mundo, nós vamos observando Jesus que vai se aproximando de Jerusalém e vai deixando cada vez mais claro, cada vez mais perceptível, cada vez mais evidente que Ele é Deus. Ontem nós vimos quando Ele disse: eu sou, quando os fariseus os interrogavam, porque queres, por acaso vai se matar, enfim, e falavam para onde Ele vai, eles não vão poder ir. E Jesus ele se revela dizendo: eu sou, relembrando, porque bem os judeus sabiam que essa foi a expressão com a qual nosso Senhor se manifestou a Moisés, quando ele disse: se me perguntarem quem é você, o que eu falo aí? E aí nosso Senhor diz, né, eu sou. Então aqui vai ficando evidente o caminho e a manifestação de Deus para com o seu povo. E aqui Jesus, ele continua se mostrando e dizendo quem é Ele. Que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, vindo de Deus, e é Deus. E é interessante que Jesus está conversando, tendo um diálogo com os judeus que nele tinham acreditado. E se nós fizermos atenção à leitura de ontem, na leitura de ontem, a leitura termina dizendo assim: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Nosso Senhor dizendo ao povo que ali estava e dizendo da sua pertença a Deus. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Ou seja, possivelmente aqueles que acreditaram em Jesus, seguindo o Evangelho, porque esse Evangelho é continuação do texto de ontem, diz exatamente isso. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Possivelmente aqueles que tinham acreditado em Jesus a partir da pregação, daquilo que ele se declarava ontem. E Jesus aqui, ele diz uma coisa que é fundamental para nós: se permanecerdes na minha palavra. E a palavra não é só o texto escrito, que já é viva, que já é eficaz, mas se permaneceres na minha vontade, se permanecerdes sob a ação da minha manifestação no teu coração, na tua alma mais profunda, no seu mais profundo e íntimo ser, se permanecerdes e obedecerdes à tua consciência, à tua voz profunda, a voz profunda da tua alma, do teu coração, sereis verdadeiramente meus discípulos. Não discípulos de fachada, não discípulos de aparência, porque esse era o estereótipo dos judeus, mas sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, não uma verdade, mas a verdade. E esse artigo denomina que essa verdade não é somente um conceito, o fato de eu ser verdadeiro, mas de conhecer uma pessoa que é a verdade. E aqui eu relembro aquela passagem de João 14, onde Jesus diz: eu sou. Isso aqui já é uma revelação divina. O caminho. Eu sou aquele que vocês devem perseverar. Aqui a palavra diz: se permanecerdes, se caminhares, se ficardes comigo no meu caminho. Eu sou a verdade.
Eu não sou uma das verdades, mas eu sou a verdade. E aqui já faço um adendo à primeira leitura, onde Nabucodonosor era voraz com aqueles 3 jovens. Olha, vocês devem prestar culto aos meus deuses. Ou seja, ele era um politeísta. Mas aqueles jovens eram tão firmes, eram tão decididos, que eles responderam ao rei Nabucodonosor: não há necessidade de respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode nos livrar-nos da fornalha do fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Olha que certeza, olha que fé, olha que garantia que eles tinham diante de Deus. Que as tuas ameaças não nos assustam, porque nós estamos firmados, nós estamos conscientes daquilo que nós somos. Nós somos adoradores do Deus único, e não vamos nos prostrar, não vamos prestar culto, não vamos adorar aos seus deuses. Nabucodonosor, e a palavra diz que naquele momento ele se encheu de cólera contra aqueles 3 jovens e o jogaram na fornalha ardente. Só que naquele mesmo momento Deus manda um anjo do céu, e aquele anjo entra com eles no fogo, e eles começam a louvar, começam a bendizer, começam a andar no meio das chamas, entoar hinos de louvor, glorificar o nome do Senhor, assim como nós cantamos, a voz do louvor, honra e glória eternamente, e começavam a bendizer, glorificar a Deus no momento das chamas, no meio daquela situação de morte. Porém, naquele momento, Nabucodonosor percebeu uma pessoa diferenciada e falou: é o Filho de Deus. E aqui entra o mistério apocalíptico dessa pessoa, dessa presença do Filho de Deus, que é a pessoa do Cristo. Esse Filho de Deus faz prefiguração à pessoa de Jesus, que está junto deles. E naquele momento, Nabucodonosor diz: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidnago. Bendito seja Deus. As pessoas, ao olharem para nós, as pessoas ao nos contemplarem, as pessoas ao nos verem, são capazes de render glória a Deus, a bendizer o nome de Deus. Olha como é forte isso, queridos irmãos. Olha como isso é intenso. Olha como isso é determinante na vida de Nabucodonosor. Nesse momento, Nabucodonosor deixa de ser um politeísta e começa a adorar a Deus. Bendito seja Deus de Sidraque, Misaque e Abidnago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas, ou seja, estando dispostos a darem tudo pela causa de Deus, até mesmo morrerem queimados, fritos, assados na fornalha. Mas Deus interveio, e o rei diz: preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. E naquele momento, Nabucodonosor também exclama, louva e bendiz o nome de nosso Deus. Como isso é forte, como isso é bonito. A minha vida inspira no outro, incita o outro a louvar, a glorificar, a exaltar, a glorificar a Deus. É isso que acontece quando eu estou diante de Deus. A minha vida manifesta um amor, uma adoração, uma gratidão a Deus. Esses 3 jovens estavam no meio da fornalha. Nós estamos no meio da epidemia do coronavírus. Diante dessa situação,
Eu sei que é duro, queridos irmãos, mas Deus nos incita a isso, ao louvor, porque Ele está no meio de nós, Ele está no meio dessa pandemia. E hoje, Padre Jean Pietro e Irmã Cacilda diziam na mensagem deles que não existe mais nenhuma cruz na face da terra, ou seja, a tua cruz, a minha cruz, o teu e o meu sofrimento, o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, em que Jesus não esteja presente nela. Portanto, o nosso peso, a nossa fadiga é unida ao Cristo, é junto ao Cristo, é junto a Ele. Eu acredito que Deus hoje nos estimula a isso. Eu acredito em Ti, Jesus, e por isso que eu te bendigo, e é por isso que eu te louvo. Não um louvor, muitas vezes, de uma manifestação, de um sentimento de profundo amor que Tu tens para conosco, Senhor, que me inspire, que me excita a Te louvar. Mas muitas vezes, somente com a certeza da razão, de que Tu estás aqui, no meio de nós, que Tu estás no meio dessa fornalha ardente, que Tu estás no meio desta pandemia. Assim como não foi Tu, Senhor, que fez aquele fogo, aquela fornalha, para jogar os Teus eleitos ali dentro, mas o Senhor se manifestou no meio dessa fornalha. Nós queremos, Senhor Jesus, pedir a Tua graça, para que no meio de tudo isso você levante, Jesus, uma nação santa, uma nação que Te adore, uma nação que Te bendiga, Senhor, uma nação, Senhor, que saiba Te glorificar, uma nação, Senhor, que esteja disposta a tudo por amor a Ti, Jesus. Que tudo isso que está acontecendo com o nosso mundo seja para crescer, Jesus, para crescermos na Tua fé, para sermos mais de Ti, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor, que Tu estás diante dessa situação e que o Senhor é a verdade revelada a nós, Senhor. E quando nos encontramos com o Senhor, que é a verdade revelada, com a nossa verdade, nós nos sentimos livres, libertos. E talvez esse tempo esteja nos propiciando a entrarmos dentro de nós, dentro da nossa mais profunda verdade. E talvez a nossa verdade não seja a verdade mais linda do mundo, seja uma verdade infectada, seja uma verdade corrupta, seja uma verdade infestada. E é assim, muitas vezes, nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de Jesus, e a sua verdade vai mostrando quem realmente nós somos. E nós vamos percebendo que nós não somos um nada diante dele, mas vamos percebendo a ação dele em nós, e aí vamos nos sentindo livres, livres e livres. E diante de tudo isso, o nosso coração exclama. Diante de tudo isso, o nosso coração bendiz o nome do Senhor. Diante de tudo isso, nós vamos percebendo que nós somos pó e que não somos nada, e que efetivamente precisamos de nosso Senhor. Precisamos de Deus que verdadeiramente nos faça homens e mulheres livres, livres, mesmo confinados nas quatro paredes da nossa casa, mesmo não podendo circular da maneira que nós gostaríamos de circular, mas nós somos livres, porque o Senhor nos fez e nos livrou para a liberdade, nos livrou para sermos livres,
nos livrou dos nossos pecados, das nossas misérias, nos livrou daquilo que nos aprisionava, e nós somos chamados a amá-lo, a adorá-lo e a glorificar. Nele nós somos verdadeiramente livres. Eu gostaria de terminar essa homilia com uma frase de Mahatma Gandhi, que ele diz assim: há muitos presos, encarcerados, que são verdadeiramente livres, e há muitas pessoas que são aparentemente livres e que são escravizadas, que são presas pelos seus pecados, pelos seus vícios, pelas suas manias, pelo seu eu próprio, pelo seu próprio egoísmo. Que Deus nos livre, não somente dos maus exteriores, mas nos livres de nós mesmos, que nos impede de vivermos a liberdade, de termos Ele dentro de nós, de vivermos a sua verdade revelada, de vivermos a sua palavra.